E aí, galera que vive aos pés de Jesus, tudo bem com vocês? Estou muito alegre de estar aqui hoje gravando o nosso primeiro vídeo do ano de 2018. Esse ano com certeza vai ser um ano de muitas novidades, de muita bênção. Sei que Deus vai falar muito aos nossos corações esse ano. E é claro, nós teremos muitas novidades aqui também no nosso canal. Aguarde, tem expectativa, estamos preparando já muitas coisas aí para ir lançando ao longo desses primeiros meses já. Mas vamos lá, o nosso devocional de hoje vai tratar de um homem chamado Neemias. E o tema de hoje é apavorou. Eu vou ler com vocês a passagem do livro de Neemias, capítulo 6, versos 10 a 12, que diz assim: Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: Deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Esse episódio das Escrituras é muito conhecido e se trata do período em que Neemias foi conduzido por Deus a voltar a Jerusalém, conseguiu a autorização do rei Artaxerxes e voltou a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade que estavam derrubados. E quando ele chegou lá, cara, para fazer essa obra tão grande, ele enfrentou muita oposição. Haviam pelo menos 3 líderes que estavam organizando uma rebelião contra eles, e era Tobias, Gesem, Sambalate. E nesses 3 versículos que eu acabei de ler, esses homens, eles subornaram um outro homem para dizer para Neemias que eles iriam matá-lo, eles iriam prejudicá-lo, iriam fazer coisas terríveis. E tudo isso era para colocar medo em Neemias, para fazer com que ele parasse, para intimidá-lo. Então, cara, quando aquele homem traz aquelas notícias dos opositores de Neemias e eles começam a querer fazer com que Neemias fique intimidado, tudo que ele não esperava era que Neemias respondesse da maneira como ele respondeu. E ele fez algumas perguntas muito importantes para que ele não fosse dominado pelo medo. E são essas perguntas que hoje Deus quer fazer para mim e para você, para que a gente também possa dar continuidade no projeto de Deus na nossa vida. E a primeira pergunta que Neemias fez e que a gente precisa fazer para nós mesmos hoje é: que tipo de homem eu sou? Quando aquele homem chegou com toda aquela intimidação, cara, Neemias chegou para ele e disse assim: deveria fugir um homem como eu? A primeira coisa que a gente percebe aí, cara, é que Neemias sabia muito bem que tipo de homem ele era. E hoje a gente precisa perguntar para nós mesmos: que tipo de homem eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Se a gente vai lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela sua fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no versículo 39, ele diz assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Neemias, cara, chegou à conclusão de que ele não era o tipo de homem que recuava, que dava para trás, que parava projeto no meio, que cedia às pressões, que ficava aprisionado pelo medo. Não, Neemias, ele sabia muito bem que ele não era esse tipo de homem. E a grande pergunta de Deus para mim, para cada um de nós hoje, é se nós temos sido esse tipo de pessoa que cede às pressões, que recua diante das adversidades, que negocia o projeto de Deus por causa do medo e para de seguir em frente e começa a andar para trás. A segunda pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos hoje é: eu conheço as minhas responsabilidades? Quando Neemias foi pressionado, cara, ele olhou para aquele homem e falou assim:
será que um homem que tem as responsabilidades que eu tenho, que tem toda a incumbência de Deus para fazer toda essa obra que eu tenho, deveria sair correndo e se trancar dentro do templo apavorado de medo? Neemias sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele sabia muito bem que se ele deixasse o medo tomar conta do seu coração, todo aquele povo que estava debaixo da sua responsabilidade recuaria também. O coração deles ia derreter diante daquela circunstância. E o que Deus falou para mim, cara, nesse segundo ponto, é que nós, como servos de Deus, como cristãos, precisamos saber também a nossa responsabilidade. Você imagina, nós que somos filhos de Deus, que temos buscado a palavra de Deus, que temos a mensagem para transmitir a essa geração, se nós recuarmos, se nós não entendemos a responsabilidade que nós temos, quem é que vai poder levar as pessoas a conhecer o amor de Deus? A nossa responsabilidade é muito grande, cara. Se a gente desanimar, muita gente vai desanimar com a gente também. A gente precisa entender que nós não somos somente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Não, a nossa vida influencia outras pessoas. A nossa conduta, aquilo que a gente faz, vai influenciar outras pessoas a fazerem algo semelhante. Pode ter certeza, cara. Um dia a gente vai prestar conta de tudo isso. Um dia Deus vai perguntar, eu te dei uma responsabilidade, eu queria que você tivesse feito tal coisa, por que você não assumiu a responsabilidade que eu te dei? E para a gente terminar com o exemplo de Neemias aqui, o que eu achei mais legal foi a razão pela qual Neemias disse que não podia fugir da sua responsabilidade. E esse último ponto que eu quero falar nesse vídeo é: pare de querer salvar a própria pele. Neemias achava um absurdo, cara, sair correndo, sair fugindo da sua responsabilidade para poder salvar a própria pele. E eu cheguei à conclusão que esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas deixam de cumprir o propósito. Esse motivo é autopreservação. Todo mundo está querendo salvar a própria pele, todo mundo quer se poupar, se autopreservar. E se a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que a igreja ela foi construída em cima de testemunhos de muitas pessoas que deram sua própria vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele dizia: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério para o qual eu fui designado. Pedro, João, quando eles estavam sendo confrontados a respeito da pregação deles de Cristo, aqueles mestres da lei, aqueles sacerdotes, aqueles soldados, todos falavam para eles: cara, para de falar no nome de Jesus, se você continuar nós vamos te prender, nós vamos te bater. E eles com toda a ousadia disseram: vocês podem me bater, vocês podem me prender, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não podemos obedecer a vocês antes de obedecer a Deus. E ainda que nós apanhemos, ainda que nós sejamos presos, ainda que nós tenhamos dano próprio, nós não vamos parar com o nosso propósito, nós não vamos parar de levar essa mensagem para todas as pessoas. Então, cara, a gente precisa aprender com esses homens de Deus e parar de buscar autopreservação. Sim, eu vou cumprir o propósito de Deus, ainda que me custe muito, ainda que me custe tudo. Eu não vou ficar apavorado com a intimidação do inimigo, nem de qualquer pessoa que ele queira usar para me parar. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha abençoado a tua vida. E, como a gente sempre pede, deixa aqui o seu like, seu joinha pra gente, para ajudar a divulgar essa mensagem. Compartilhe nas suas redes sociais. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque toda vez que você deixa seu comentário, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e também divulga mais ele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho aqui das notificações também. E nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.